Mito. Palavra miúda feita de 4 letras, mas que guarda em seu significado séculos de tradições e de interpretações. Mito pode ser enredo e pode ser personagem. Mito é história e é pessoa. Mas, sobretudo, o mito é algo que não se esquece com facilidade. Ele nos remete a situações que se repetem e nos ensina lições que não devem ser desprezadas. Longe de ser só o primo mais velho dos contos de fadas, os mitos são matrizes do entendimento de outros povos que chegam até nós com novos nomes e novas roupas, mas que preservam em sua essência elementos que apelam diretamente à nossa imaginação, à nossa emoção. E talvez por isso fiquem gravados na lembrança. Conhecê-los em sua versão original é indispensável para reconhecê-los em sua forma atual. Afinal, como diria o sábio, não há nada de novo debaixo do sol. Olhar para os mitos talvez seja um jeito de perceber que nossa origem talvez tenha uma única raiz, que pode ser uma única história, porém contada por 2 pessoas diferentes. Mas seriam elas apenas invenções? Produtos de nossa própria imaginação? A busca por explicações que satisfizessem nossa curiosidade a respeito da origem do ser humano, da origem da vida na Terra e também do universo, acendeu a faísca da imaginação que pode ter culminado na criação dos mitos. Ao olhar para o céu, para os fenômenos naturais, para os animais, os homens percebiam coisas grandiosas, forças que fugiam ao seu controle. Tomados pelo assombro que essas coisas causavam, observaram diferenças e semelhanças entre elas e eles mesmos. Imaginaram que essas forças pudessem ser as originadoras da vida. Deram a elas o status de divindade, tornaram-nas objetos de adoração. E ao atribuírem vida e alma a todas as coisas, criaram uma ideia chamada animismo. El mundo griego antiguo tiene seguramente elementos más comunes con lo que va a suceder en las mitologías de Mesopotamia. Pero conforme va evolucionando la mentalidad griega va proyectando, maximizando sus debilidades o sus fortalezas en lo que ellos consideran los dioses. Hay una etapa, nosotros podemos decir que en el proceso de la generación de la religión del mito hay una primera etapa animista en que uno ve el mar, la fuerza del mar, pero es una fuerza. De esa etapa animista se va a producir una proyección en un ser, ¿de acuerdo? Va a ser Hadad o va a ser el Yam, el dios que sea vinculado con el mar. A ese ser ya empieza a tener atributos personales. Y a esos atributos personales se le asignan características, abstracciones de tendencia de proyección maximalista. Es decir, pues un dios sin un ser humano tiene poder, un dios, el dios de los dioses, es todopoderoso. Si un ser humano, por lo que sea, tiene conocimiento y es sabio, va a haber un dios que va a ser omnisapiente, va a ser el sabio de los sabios, ¿no? Si hay un dios, si una persona oscura, misteriosa y tal, tú vas a tener un dios, el dios del inframundo, que va a ser sumamente esotérico y escondido y misterioso. A estreita conexão entre deuses, homens e animais é um dos muitos legados deixados por uma civilização que precedeu a Grécia em poder e importância, a civilização egípcia. Ainda que não fossem os únicos a prestarem culto aos animais, os egípcios os entendiam como manifestação dos deuses, através dos quais a divindade podia ser adorada. Assim, moldavam seus deuses à imagem desses seres.
Embutida nessas práticas religiosas estava a ideia de que todas as criaturas possuem alma. Mas, enquanto as divindades egípcias eram antroposomórficas, sendo parte humanas, parte animais, os gregos escolheram projetar em seus deuses traços humanos. E isso fez de sua mitologia e religião algo completamente distinto. Os mitos gregos foram criados pelos poetas. Então, se nós nos referirmos à antiguidade, um dos livros mais importantes foi a Teogonia, de Hesíodo, escrito aproximadamente aí uns 700 anos antes de Cristo. Os mitos de Homero e de Hesíodo, eles valorizavam principalmente os tempos primitivos e eles tentavam explicar, por exemplo, a formação dos deuses, a formação dos seres humanos, a formação do universo. E esses mitos serviram de base para uma religião popular. Então, os mitos, eles são uma forma da gente explicar o mundo e entender o mundo. Geralmente são narrativas, são formas de contar e reviver e rememorar experiências do próprio ser humano e que possam explicar coisas que a gente não consegue explicar de uma forma objetiva e racional. Então a gente vai ao encontro de histórias e de narrativas. El mito es el resultado seguramente de algún núcleo histórico real, o bastante real, la mayoría de las ocasiones, que se va desarrollando de padres a hijos con matices distintos. Eso es un poco lo que nos sucede en la vida, ¿no? Yo escucho relatos que he escuchado de mis abuelos, cómo lo transmiten mis padres, cómo los transmito yo, y obviamente el elemento central histórico es correcto, pero yo he modificado y dado tinte y color a algunas de esas historias. Os mitos eram um modo através do qual os povos da antiguidade explicavam a origem de suas crenças, ritos e práticas. Porém, ao serem contados, cantados ou interpretados, os mitos iam aumentando e se transformando. Seu propósito podia ser sagrado ou apenas cultural, mas sua essência trazia algo de cativante, pois os mitos jamais ignoraram o fato elementar. Nós, humanos, somos feitos de histórias. Existe uma incompreensão em relação ao mito, que é uma espécie de senso comum que trata o mito como uma coisa que não é verdade. Isso a gente até usa, mito ou verdade, né? Colocando um em oposição ao outro, né? É real, isso é mito. É como se os mitos fossem mentiras ou coisas que não são reais. Na verdade, tudo que é relacionado aos mitos, essas narrativas, para se explicar o mundo, para se explicar a vida, é real, porque ninguém inventa nada do nada. Tudo que é narrado está dentro de uma lógica, de uma vivência, de uma experiência, daquilo que se observou do passado. Porque os mitos não só explicam a realidade, como também indicam caminhos de vida. Não adianta a gente dizer, eu não ligo para mito. Não, isso faz parte da vida da gente. A gente reproduz isso mesmo sem pensar. Eles estão presentes na nossa forma de dizer coisas, de viver, de acreditar. You could say that myths and narratives in general have a power. On one hand, we have those single stories that we have heard, that we have seen, that we have maybe shared with others, that we have read. But all in all these stories also may have a bigger impact on our lives, so that we develop kind of a worldview, a bigger narrative, or we say a meta-narrative. Todos os mitos, eles têm essa função de dar uma história de base através da qual a pessoa interpreta a realidade. Então, isso sempre foi assim, continua sendo, sempre vai ser assim. Ao pensarmos em civilizações primitivas e pouco esclarecidas, talvez a construção dos mitos faça sentido. Mas um tempo em que a razão, a ciência e o avanço tecnológico fornecem as bases de explicação para quase tudo, ainda haveria espaço para o mito? Conhecer os mitos e ouvir os ecos da imaginação dos outros povos, além de ser um jeito de espiar pela janela do tempo para que se tenha uma breve noção de como os antigos entendiam a vida, também pode nos levar a perceber, identificar e dialogar com os traços que não se apagam,
apenas se elaboram e se atualizam com o passar dos anos. Então, é impensável eu me entender, me compreender como homem, compreender a minha época, a minha sociedade, a minha cultura e ter uma perspectiva de direcionamento dessa cultura sem eu ter a lição do passado, sem eu saber o que aconteceu, de onde eu vim e como que eu me tornei produto de algo que veio antes de mim. Então, qual que é o grande problema hoje do homem tecnológico? Ele acredita que como a tecnologia é tudo novo, surge agora, a gente lida com o mundo com facilidades que não existiam antes, que tudo começa agora. Então, a geração de hoje, o homem de hoje, ele se vê como algo único na história. Então, eu sou divorciado da história, do pensamento, porque toda tecnologia ela é nova, ela aparece agora. Então, eu não tenho passado, só que ao mesmo tempo eu também não tenho futuro, porque eu não sei onde isso vai dar. O futuro, ele abre um leque de possibilidades diante de mim. Então, eu sou divorciado do passado e o futuro para mim é incerto. Eu sou um ser radicalmente centralizado no presente. E o que eu tenho no presente? A mim mesmo. Então, as definições, as ideias, os mitos do passado, tanto os mitos pagãos como a história bíblica, que eu não reputo como mito aqui, pelo contrário, você consegue enxergar linhas que diferem muito do mito e aquilo que é colocado na Bíblia. A Bíblia ela não é mitológica. A Bíblia ela tem profundas lições nas histórias que ela coloca, mas ela nunca se explica ou se enxerga de maneira mitológica. Ela é factual naquilo que ela apresenta, naquilo que ela mostra. É claro que aquilo é passível de muitas interpretações, porque a história tem esse poder. A história ela contém muitas verdades, em pequenas experiências ou em enunciados. O mito, a mitologia, ela é carregada de uma série de percepções que foram construídas em camadas de muitas sociedades, que sintetizaram aquilo no mito e que passaram aquilo para suas sucessivas gerações, que foram enriquecendo aqueles diálogos, aquelas conversas, com as próprias interpretações que eles tinham do passado e de si mesmo. Então, quando eu corto tudo isso, eu estou jogando fora as referências. A Bíblia não é um mito. A Bíblia, tecnicamente, é uma saga, não é um mito. Mito é uma narrativa fantástica de um mundo fantástico, não real. Saga é uma história fantástica no mundo real, com personagens reais, com figuras reais, com data, com geografia. Tem Abraão, tem Moisés, tem o rei Davi, tem Jerusalém, tem Jesus de Nazaré. Então não é mito. Mito é Poseidon, não é? Mito é Zeus, mito é Prometeu, mito é Afrodite. Abraão não é mito. As personagens bíblicas, elas são figuras concretas. Agora, quando eu jogo fora tudo isso, quando eu me divorcio do pensamento, o que sobra para mim? Então, isso analisando do ponto de vista bem natural. Agora, olhando para a Bíblia, que nós temos como a fonte inspirada da revelação de Deus. Ali eu não tenho o fruto de uma cultura. Ali eu não tenho uma mitologia que foi criada para apenas preservar o conhecimento, a autodefinição que o homem tem de si mesmo. Ali eu tenho revelação de Deus para mim. Ali eu tenho a forma como Deus também enxerga a humanidade. E ali eu vejo o relacionamento de Deus com a humanidade na história, numa cultura, numa época, numa sociedade específica, que é a descendência de Abraão, que a gente vê ali na Bíblia. Mas quando eu jogo fora tudo isso, em nome do novo, do tecnológico, eu fico sem referência. E é o que a gente vê hoje na sociedade, né? Então, o homem, ele, pela primeira vez, ele realiza uma transformação que é totalmente divorciada do passado e sem a perspectiva do futuro. Então, qual é a humanidade que surge disso? A gente não sabe. The Bible, in general, but obviously Genesis in particular, is the product of the Israelite or Jewish mind. And this Semitic mind, when it wants to address matters of ultimate significance, will talk about that through stories. So this is a cultural difference perhaps with ourselves. For us, we think of stories as entertainment or perhaps something for children. We can think of serious stories sometimes. But narratives
is what Jews and Israelites turned to when they wanted to talk about something really serious. So if you ask a modern person, what is the meaning of life? They're likely to say, what is the meaning of life? Well, I think that if you take into account this factor and this other factor, and taking into account the kind of world in which we live, and as we reflect on that, I think we could conclude rationally and logically that the meaning of life is, well, whatever we think it is. But if you asked an ancient Israelite, well, what is the meaning of life? They would reply, let me tell you a story. Num contexto pluralista de mitos, ou seja, num mundo que oferece uma coleção de histórias de origem contadas por diversos povos, o que a narrativa bíblica traz de diferente? No que ela transcende a mitologia? Quando você lê os mitos da criação dos povos em volta de Israel, né, o mito egípcio, o mito assírio, o mito babilônico, você vê uma série de elementos que também aparecem de uma certa maneira no texto bíblico. Dicha Eliade, cuando hace comparación de las religiones precristianas, cuando hace análisis de las religiones precolombinas, los mitos que hay, observa un detalle muy interesante, y es que hay ciertos elementos comunes en todas las tradiciones, en todas las mitologías. Hay, por ejemplo, creación, el concepto de creación, el elemento del agua, en el proceso de la mayoría de los mitos con relación a la creación va a aparecer. Observamos que hay ciertos elementos que se van a repetir siempre. Concepto de creación, concepto de primera pareja, el concepto de la transgresión o del pecado de esa primera pareja, concepto de diluvio, hasta en las culturas más extrañas y lejanas de la geografía encontramos relatos sobre un diluvio, y esos relatos curiosamente llegan hasta un momento que es Babel y la dispersión. Esses paralelos da mitologia, das mitologias com o texto bíblico, eles são bem superficiais, né? Tangenciais, é a melhor palavra, são bem tangenciais, é o toque na tangente, assim, não é uma coisa profunda, não é uma coisa que você, isso daqui é igual, não é igual. E é até interessante, porque no início, quando os primeiros estudiosos eles faziam essas comparações, não, é igual, a Bíblia copiou, né? Os judeus copiaram, os israelitas copiaram, é igual. E aí você percebe, né, você tem duas maneiras de estudar literatura comparada, olhando as semelhanças e olhando as diferenças. Então, quando você olha só as semelhanças, sem analisar profundamente, parece igual. Mas quando você vai olhar as diferenças, você percebe que as semelhanças não são tão parecidas assim. Então, o texto bíblico ele é único em diversos sentidos. One thing that's clear in Genesis is that the heavenly bodies, the sun, the moon and the stars, are lights. It made the greater light, the lesser light, and it keeps stressing that they're lights. Now that would have appalled the people living at the time. They would say, what do you mean lights? They're not lights, they're gods. And this points to a profound difference in that in the ancient world, because the heavenly bodies were considered to be lights, you were born under their influence. This is the beginnings of astrology and so on. It was a belief in fatalism, that you were born under the power of certain heavenly bodies and that was it. But Genesis says, no, they're just lights. That's all they are. We don't have a fate, but we're in this life to reflect, or to come to know the God who created everything. Os deuses mitológicos são deuses muito humanos. Eles encarnam não a beleza do humano, mas todas as paixões do humano em termos quase que absolutos, assim, sem limites. A ira, a raiva, o ciúme, a traição, a violência, a retribuição injusta, o Olimpo é um lugar muito complicado, né? Um lugar em que parece, inclusive, que os deuses brincam um jogo de muito mau gosto com os humanos. Pues el panteón griego es una telenovela, ¿no? Es un culebrón donde hay todo tipo de relaciones. ¿Pero por qué? Porque era lo que la gente que
estaba proyectando esos mitos vivía cada día, ¿no? Un ejemplo, hablábamos de Zeus, era mujeriego, le encantaba darse paseitos por la tierra de vez en cuando a buscar sus amantes. ¿Qué es lo que estás ahí viendo? Una proyección de algo negativo de la humanidad sobre un Deus. O Deus da mitologia, né? O Deus que o homem cria, ele não tem como não ser a imagem e semelhança do homem, né? Aquilo que eu crio é minha imagem e semelhança. E esse é o risco também de algumas teologias. Quando nós estudamos algumas linhas teológicas, alguns pensamentos teológicos, o homem procura definir Deus de acordo consigo mesmo. E esse é o grande erro, não é? A gente mostra Deus como sendo passional muitas vezes, você mostra Deus como sendo um tirano muitas vezes, e isso é diferente da imagem do Deus que nasce da revelação da Bíblia. O Deus que nasce da revelação da Bíblia, ele está sempre além da compreensão humana. Eu só consigo entender dele aquilo que ele revela, mas aquilo que ele revela é o mínimo que eu preciso compreender para poder entrar em relacionamento com ele e, através da presença dele em mim, ter essa imagem dele restaurada em mim. Só que quando o homem procura tomar a rédea da coisa, quando ele olha para Deus e ele quer definir Deus, ele quer sistematizar Deus de uma forma pequena, ditada pela sua cultura, pelo seu momento, pelas caixinhas de argumentos e definições que ele vai colocando, ele só consegue, na melhor das hipóteses, gerar uma imagem dele mesmo um pouquinho mais sofisticada, um pouco mais absoluta. É um Deus que não vira Deus, é um Deus que agora é Zeus, né? Ele tem todo o poder, ele é soberano, mas ele é ciumento, ele é passional, ele é raivoso, ele perde a paciência. E muitas pessoas lidam com Deus assim. Na prática da espiritualidade das pessoas no dia a dia, a gente olha para Deus como se fosse um igual a nós, né? Então não é o homem que é a imagem e semelhança de Deus, é Deus a imagem e semelhança do homem. When you read the Genesis accounts, as you read them, you can tell that this narrative knows about other narratives. It knows the stories of the Babylonians. It knows the mythology of the Egyptians. Because at significant points, it is a radical departure from those other stories. Because other people, as you were saying, tell stories about origins. Now, what are some of those departures? Perhaps one of the most telling is that when God creates in Genesis 1, God said, "Let there be light," and there was light. In other words, creation is effortless. And that is in stark contrast to most ancient creation mythologies. So the Babylonian creation myth of Enuma Elish, it begins with a battle between Marduk, who's the high god of Babylon, and Tiamat, who is the fearsome female monster of the deep. And they battle together. And finally, Marduk is victorious. And he stands on top of Tiamat, gives a yell of victory, and he slits her body in two from top to bottom. And with one half, he creates the heavens, and with the other half, he creates the earth. So creation is the end result of struggle between the gods. But in Genesis, God said, "Let there be light." And there was light. And that's one of the implications of believing in only one God. You can't have battles between the gods creating the world if there's only one God. Dos meus pensadores prediletos é C.S. Lewis, que foi professor de mitologia, por acaso, em Oxford e Cambridge. Ele diz que eu creio em Deus como creio no sol. Não somente porque eu vejo, mas porque vendo, vejo também todas as outras coisas. Então, assim, se eu não acreditar em Zeus, eu perco sabedoria. Eu perco narrativa de sentido. Né? Mas eu não perco fundamento de existência. Mas se eu não acreditar em Deus, vai ficar um monte de coisa que eu não vou conseguir explicar. Vai ficar um monte de coisa solta que
que a realidade divina preenche não apenas para mim racionalmente, mas também afetivamente e, como eu poderia dizer, transcendentemente, espiritualmente, esse sentido último de existência, que se eu não acreditar em Zeus, eu não perco esse fundamento. Mas se eu não acreditar em Deus, fica faltando um fundamento de existência. É como descrer do sol. Você fica cego a respeito de todo o resto. Gilbert Keith Chesterton, escritor inglês e apologeta cristão, assim como C.S. Lewis, disse que o mito é a busca impulsionada pela imaginação, mas que clama pelo alicerce sólido da razão. Então, seria a narrativa bíblica capaz de unir imaginação e transformação? O que o texto bíblico fornece que carece aos outros mitos de origem? Genesis makes a contribution to a larger view of human existence. So it doesn't provide us with everything, but it does provide us with an essential element. So at its most basic, I would say, what Genesis says is that this world had a meaningful beginning. We are not the end result of a cosmic accident. This world had a meaningful beginning. Now that's very simple, but it is a major contribution to the message of the Bible. Because as you go elsewhere in the Bible, you discover that this world will have a meaningful end. So this world had a meaningful beginning, and it will have a meaningful end. Now, what difference does that make to me or to others? Well, if the world had a meaningful beginning, and it will have a meaningful end, it means that our lives have meaning in the present. If there was no meaningful beginning, and this is, I think, one of the main things Genesis is saying, if there was no meaningful beginning, there can be no meaningful end. And if there is neither a meaningful beginning nor a meaningful end, our lives in the present are meaningless. So Genesis gives focus and meaning to human existence.